Como estão os exércitos de cada reino depois da Guerra dos Cinco Reis? Vamos falar aqui do menor para o maior. Em oitavo lugar, as Ilhas de Ferro. Os Homens de Ferro podem chamar mais ou menos uns 20.000 homens, mas a força real deles está pelo mar. Eles têm 500 dracares, além da frota de ferro, que tem vários navios maiores. Eles não perderam muita gente na Guerra dos Cinco Reis, e sob o comando do Euron estão se provando muito perigosos. Em sétimo lugar, Dorne. Nós não sabemos ao certo, mas é possível que seus guerreiros estejam entre 25 e 35 mil. E eles têm a vantagem de não terem se metido na Guerra dos Cinco Reis, por isso estão ilesos. Em sexto lugar, as Terras da Tempestade. Eles têm de 30 a 35 mil guerreiros, e eles são muito fortes. A questão é que, na Guerra dos Cinco Reis, parte deles ficaram do lado do Stannis e parte deles ficaram do lado do Renly, e na Batalha da Água Negra acabaram se enfrentando. Eu acredito que as Terras da Tempestade, com relação a guerreiros, foram um dos reinos mais prejudicados. Em quinto lugar, as Terras Fluviais. Eles podem reunir de 40 a 45 mil soldados. Só que a gente tem que lembrar que a maior parte da Guerra dos Cinco Reis foi nas Terras Fluviais. Então eles foram os mais prejudicados nessa guerra, tanto nas batalhas quanto no Casamento Vermelho. Então não sabemos quantos soldados sobraram e nem quanto eles podem chamar, já que estão sem muitos recursos. Em quarto lugar, o Norte. O Norte pode reunir 45 mil soldados ou mais. O problema é que a região é muito grande e as estradas não são tão boas, então para reunir essa quantidade demora muito. Para a Guerra dos Cinco Reis, o Robb conseguiu reunir 17 a 18 mil soldados. Alguns foram mortos em batalhas, boa parte foi capturada ou morta durante o Casamento Vermelho, outros conseguiram voltar para o norte e pequenos bandos conseguiram sobreviver e se tornaram bandidos nas terras fluviais. Possivelmente os nortenhos ainda possam chamar uns 30 mil soldados, se eles tiverem recursos e tempo para esperar eles se juntarem. Em terceiro lugar, o Vale de Arryn. Eles podem reunir facilmente 45 mil soldados. E lembrando que os Cavaleiros do Vale são considerados os melhores dos Sete Reinos. E como eles se mantiveram longe da Guerra dos Cinco Reis, o seu exército está intacto, e eles têm muitos recursos. Em segundo lugar, as Terras Ocidentais. Eles tinham de 45 a 50 mil soldados, mas na Guerra dos Cinco Reis eles perderam mais de 20 mil, sem contar na Batalha da Água Negra, no qual eu não sei quanto eles perderam. A questão é que eles têm muitos recursos, então eles podem acabar comprando muitos soldados. Em primeiríssimo lugar, a Campina. Pelo que nós sabemos, eles podem reunir de 70 a 80 mil soldados, mas alguns acreditam que eles podem reunir até 100 mil soldados. E eles também têm a frota Redwyne, que é a maior frota dos Sete Reinos. Então, militarmente, a Campina é o reino mais poderoso, tanto por terra quanto por mar, principalmente porque eles têm muitos recursos para manter uma guerra. E eles não perderam muito na Guerra dos Cinco Reis, mas nem de longe isso significa que eles são invencíveis.